Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado por terem apertado o play. Eu sou Fabrício, o investidor curioso. Se você chegou até aqui é porque quer saber qual das empresas de telecomunicações tem os melhores fundamentos para se investir no longo prazo. Vivo, que tem o ticker VIVT3, ou TIM, que tem o ticker TIMS3. Em qual você investe? Ou investiria hoje? Fique comigo até o final deste vídeo que irá se surpreender com o resultado. Mas antes quero lhe agradecer por você estar assistindo este conteúdo e já lhe convido para inscrever-se aqui no canal. Sabemos que esta é a parte mais chata do vídeo, mas é através da sua inscrição no canal e de seu like logo abaixo que ajuda o YouTube a deixar meu conteúdo mais relevante para que mais pessoas possam assistir. Como você pode ver, o canal é bem simples, mas o conteúdo que procuro entregar é de qualidade e feito de coração. Então, inscreva-se, deixe o like neste vídeo e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar novos conteúdos. Para realizar o comparativo das ações e ver quais delas possuem os melhores indicadores, iremos utilizar 3 indicadores de valuation, 6 indicadores de rentabilidade, 3 indicadores de endividamento, que são todos os indicadores que retiramos do site Fundamentos. Ao final, iremos ver qual empresa tem os melhores fundamentos para dar suporte ao investidor de longo prazo. Então, vamos ver quem tem a maior margem de segurança e potencial de valorização. E sem enrolação, vamos ao comparativo. Então, tanto a Vivo quanto a TIM são empresas do setor de telecomunicações. Primeiramente, iremos avaliar os indicadores de valuation. O primeiro indicador é o PL, que é o preço sobre lucro. O indicador preço sobre lucro é um dos indicadores mais utilizados pelos investidores no mundo. Ele indica em quantos anos o investidor teria seu dinheiro retornado se todo o lucro fosse distribuído de forma de dividendos. Em nossa análise, quanto menor, melhor. Então vamos ver qual das empresas tem o melhor PL. A Vivo 14,3 e a TIM 11,04. Então, aqui no caso, quem tem o melhor PL é a TIM, pois quanto menor, melhor. O segundo indicador é o LPA, que é o lucro por ação. O lucro por ação é considerado muito importante, pois ele apresenta quanto de lucro a empresa está gerando para cada ação. Então, quanto maior, melhor. Vamos ver aqui quanto está o LPA da Vivo. Está em 3,72 e o da TIM está em 1,22. Então, aqui no caso, este indicador da Vivo é melhor. O terceiro indicador de valuation é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O preço justo do P sobre VP seria 1. Se estiver acima de 1, significa que ele está com ágio. Os investidores estão pagando no preço da cota um valor maior do que o preço patrimonial da própria empresa. Se estiver abaixo de 1, significa que o preço da ação está barato em comparação com o valor do mercado, e isso pode sinalizar boas oportunidades de compra. Aqui no caso, quanto menor o P sobre VP, é melhor. Vamos ver em quanto está o P sobre VP da Vivo. 1,28 e o da TIM 1,30, 1,3. Então, o da Vivo aqui se saiu um pouquinho melhor. Agora iremos analisar os indicadores de rentabilidade. O primeiro indicador é a margem líquida. Uma margem líquida elevada indica que a empresa está conseguindo converter boa parte de receita em lucro líquido. Desta forma, significa que ela é capaz de manter seus custos e cobrar preços elevados diante do cenário. Por outro lado, quando a margem líquida estiver baixa, significa que há pouco espaço para erros. Portanto, qualquer eventual contratempo pode ser suficiente para neutralizar o lucro ou até mesmo causar prejuízo. O ideal é que a margem líquida seja superior a 10%. Então, vamos ver quem tem a maior margem líquida, se é a Vivo ou a TIM. No caso da Vivo, está em 14,1%. E da TIM está em 16,4, então a TIM tem a melhor margem líquida. O outro indicador de rentabilidade que iremos analisar é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. O ROI ele mede a capacidade que a empresa possui de gerar valor com o capital social da empresa, ou seja, o dinheiro investido pelos acionistas. Sendo assim, quanto maior o ROI de uma empresa, melhor, pois demonstra que a gestão dela tem sido cada vez mais eficiente em gerar valor com as ferramentas que ela possui.
é ideal quando é superior a 15%. Quanto maior, melhor. No caso aqui da Vivo, está em 8,9 e no caso da TIM, está em 11,8. Na minha avaliação, eu invisto em empresas que têm um ROI superior a 15%. A que mais se aproximou disso foi a TIM, então ela recebe a pontuação. O próximo indicador que iremos analisar é o ROIC. Ele considera a capacidade que a empresa tem de gerar capital quando é considerado tudo que já foi investido nela, medindo a rentabilidade que pode ser esperada tanto pelos investidores quanto pelos credores. Uma prática comum no mercado financeiro é comparar o ROIC com a taxa de 2%. Assim, quando o resultado do índice é superior a 2, indica que os investimentos agregam valor à empresa. Caso contrário, o índice é considerado como um possível destruidor de valor da empresa. Então, o ROIC quanto maior, melhor. No caso da Vivo, o ROIC está em 4,9 e no caso da TIM está em 8,9. Então, a TIM também recebe a pontuação aqui por ter o indicador melhor do que a Vivo. O próximo indicador que analisaremos é o KGR, que é o crescimento da receita. O KGR é um indicador que mede a taxa de retorno de um investimento em um determinado período. No caso, ele mede o crescimento da receita líquida dos últimos 5 anos. É ideal que seja superior a 10%. Quanto maior, melhor. No caso da Vivo, o KGR está em 0,3, muito baixo. No caso da TIM, está em 65,4%, muito bom também. Então, a TIM recebe a pontuação aqui. O próximo indicador que analisaremos de rentabilidade é o EV/EBITDA. O EV/EBITDA ele é um importante indicador formado por dois indicadores bastante utilizados. Como o nome já diz, né? O EV e o EBITDA. Como o resultado é considerado em anos, quanto mais baixo, menos tempo a empresa leva para ter o retorno do seu investimento se mantiver a produção operacional dos últimos 12 meses. Então, quanto menor, melhor. No caso da Vivo, está em 5,83 e no caso da TIM, 2,98. Então, a TIM também recebe a pontuação aqui no indicador de rentabilidade. E o último indicador de rentabilidade que analisaremos é o Dividend Yield. Este indicador é utilizado para relacionar os proventos pagos pela empresa em relação ao preço atual de suas ações. Quanto maior, melhor. No caso da Vivo, o Dividend Yield dos últimos 12 meses é de 4,5% e da TIM é de 3,8%. Então, aqui quem tem o melhor Dividend Yield é a Vivo, que recebe a pontuação. Agora analisaremos 3 indicadores de endividamento. O primeiro deles é a dívida bruta sobre patrimônio líquido. Quando este indicador estiver muito alto, é sinal de alerta, pois indica que a empresa tem gastos elevados com pagamento de juros e que, por sua vez, se torna vulnerável a mudanças da taxa de juros do mercado, que são voláteis e imprevisíveis. Então, para este indicador, quanto menor, melhor. No caso da Vivo, está em 0,15 e no caso da TIM, também 0,15. Então eu vou dar a pontuação aqui igual para ambos, pois deu um empate. O segundo indicador de endividamento é a liquidez corrente. Este indicador ele mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. Quando o grau calculado de liquidez corrente é menor que 1, isso pode indicar que a empresa não tem capacidade financeira para honrar seus compromissos de curto prazo. Se for igual a 1, é considerado como ponto de equilíbrio, de rendimentos igual aos custos. Então, a empresa tem exatamente o valor de recursos necessários para cumprir as suas obrigações e dívidas de curto prazo. Já no caso de ser maior que 1, é um indicador de que a empresa está sendo analisada conseguirá honrar as dívidas e obrigações com terceiros de curto prazo. Ideal é que seja maior que 1. Quanto maior, é melhor. Se for superior a 1,5, é excelente. Vamos ver em quanto está a liquidez corrente da Vivo. Está em 0,94, ou seja, está abaixo de 1, isso é perigoso. E no caso da TIM, está em 1,45. Então aqui quem recebe a pontuação é a TIM. E o terceiro e último indicador de endividamento é a dívida líquida dividido pelo EBITDA.
Este indicador ele serve para analisar o nível de endividamento de uma empresa. Seu resultado demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar as suas dívidas líquidas no cenário em que o EBITDA permanece constante. Se o resultado for até 2 vezes, significa que a empresa tem um endividamento saudável e é capaz de quitar suas dívidas em um bom prazo. Mas se o resultado for superior a 2 vezes, significa que a empresa pode ter um momento financeiro turbulento e não é considerada uma boa pagadora. Então, neste indicador, quanto menor, melhor. O ideal é que seja abaixo de 2 vezes. No caso da Vivo, este indicador está em 0,61 e no caso da TIM está em menos 0,66, ou seja, está melhor também aqui para a TIM. Vamos ver quem teve as melhores pontuações. Então, como podem ver, neste comparativo, as ações da empresa TIM apresentam os melhores indicadores e garantem maior segurança aos investidores de longo prazo. Me conte abaixo deste vídeo em qual destas empresas você investe, ou se pretende investir em alguma delas. Quais ações você gostaria que eu utilizasse nos próximos vídeos para fazer o comparativo? Comente abaixo. E este foi mais um conteúdo aqui de nosso canal. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito em nosso canal e nas redes sociais, eu aproveito para deixar este convite. O canal aqui no YouTube é o Investidor Curioso. Inscreva-se e deixe o like logo abaixo. Também vou deixar no descritivo deste vídeo o link de nosso canal no Telegram, que é o Invista na Bolsa, e o link de nosso perfil no Instagram, o Investidor Curioso ONC3. Um grande abraço a todos.